Você já se perguntou por que você é assim? Por que você leva essa vida? Por que você não tem a vida de uma outra pessoa? Já desejou ter a vida de uma outra pessoa? Você já desejou ser outra pessoa? Você tem dificuldade em se aceitar? Se você respondeu sim para essas perguntas, você não está sozinha. Infelizmente, você não está sozinha. Um dos maiores desafios das pessoas, pelo menos é o que eu vejo atualmente em clínica, é se aceitar. Se você acompanha aqui o meu canal, você já viu outros vídeos falando sobre isso, já fiz lives sobre isso e foram lives difíceis. Então eu senti o desejo de compartilhar com você algumas informações que talvez você não saiba. Primeiro vamos compartilhar informações que talvez você já tenha tido acesso, mas como eu não sei se você já teve, se você já assistiu os outros vídeos aqui, da construção do ser, da construção do eu, da sua construção. O ser humano é sempre uma construção, sentidos e significados que a gente dá ao longo da nossa vida. Mas quando a gente chega aqui, a gente já vem com algumas características geneticamente herdadas. Então, estas características geneticamente herdadas, elas atuam moldando o nosso temperamento, nossa predisposição emocional e até a maneira como nós reagimos ao estresse. O ambiente em que você está inserido também vai influenciar nessa formação. Então, como você pode já ter visto aqui em outros vídeos, se você cresce em um ambiente em que você se sente protegido, protegida, amado, amada, segura, onde te ajudam a desenvolver autoconfiança, todas essas coisas que você já conhece positivas a respeito da gente mesmo. Dificilmente você vai ter essa dificuldade de se aceitar, porque a autoaceitação ela está relacionada com a construção do amor próprio, da autoestima, da autoconfiança. Esse aqui é o problema que muito provavelmente te trouxe até esse vídeo. Provavelmente você está tentando construir isso, você está tentando desenvolver autoestima, amor próprio, mas se você não passar, não furar esse bloqueio da autoaceitação, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Mas se você não cresceu nesse ambiente que te favorecia e não tem a ver com situação financeira, a gente tem uma ideia errada disso. Então você pode ter construído aqueles pensamentos: eu não deveria ser assim, eu deveria ser outra pessoa. E pensamentos do tipo: eu não sou suficientemente bom, eu sou fraco, eu faço tudo errado. Aqueles pensamentos de menos-valia que você provavelmente também já ouviu falar. Outra coisa que você também provavelmente já sabe, que as experiências traumáticas podem colaborar negativamente com essa percepção negativa de si mesmo e a dificuldade da autoaceitação. Pessoas que passam por traumas tendem a construir pensamentos negativos a respeito de si mesmo, pensamentos depreciativos que te levam a desenvolver aquelas distorções cognitivas que eu já expliquei aqui para você. Eu interpreto a realidade de forma distorcida e aí eu construo pensamentos do tipo, de novo, eu sou fraco, eu não posso confiar em mim mesmo, eu sou inadequado. E quando a gente fala distorcido, não significa que o trauma não aconteceu, mas é muito comum uma pessoa passar por uma situação traumática e se sentir responsável ou culpada pelo que aconteceu quando ela foi vítima. Essa que é a distorção e que constrói esse pensamento. Não sou bom o suficiente, sou inadequado, não sou merecedor, merecedora de amor. Geralmente surge de situações assim também. Outra coisa que provavelmente você também já viu, se você está nessa busca
de autoestima, amor próprio, que passa pela autoaceitação. Você já deve ter ouvido que você não se deve comparar a ninguém. A comparação constante te leva a uma busca de perfeição irrealista, que vai te trazer a sensação de fracasso, que vai ativar as suas crenças de ser inadequado, de ser fraco ou fraca, de não ser bom ou boa o bastante. E de novo te leva à construção de distorções cognitivas como filtro negativo. O seu foco fica em tudo de errado que você fez. Você nunca consegue observar as coisas positivas que você fez. A catastrofização, quando você erra, é sempre muito grande. Provavelmente você não vai conseguir reparar aquilo, você não vai conseguir consertar aquilo. E a leitura mental, você vai estar o tempo todo adivinhando. Você acha que você sabe o que a pessoa está pensando a seu respeito e você sempre vai considerar que a pessoa está pensando negativamente a seu respeito. E, finalizando as coisas que provavelmente você já ouviu por aí, confundir a autoaceitação com acomodação. Na maioria das vezes, pessoas que têm dificuldade de se aceitar, quando elas ouvem falar em autoaceitação, se aceitar como você é, elas interpretam assim. Você pode estar interpretando: como assim eu tenho que aceitar que eu sou errado, que eu sou errada? E não é isso. Autoaceitação tem a ver com autoconhecimento e, como eu sempre falo aqui, você se conhece e você cuida de você. Então, se você entende que tem alguma coisa, algum comportamento e tal que não te agrada, você vai ter a oportunidade de melhorar, ajustar, aperfeiçoar. Se você nega, você desconhece e aí você não tem como se tornar uma pessoa melhor segundo o que você deseja ou entende. Uma vez apresentado o que se entende de dificuldade de autoaceitação, e resumindo rapidinho: genética, ambiente, experiências traumáticas, comparação constante e confundir autoaceitação com acomodação, vamos ao que eu tinha falado no início, que é o que eu observo na clínica. Eu gosto de compartilhar com vocês experiências reais. Tudo isso acontece, é fato. Mas o que eu gostaria de observar para vocês, porque eu entendo pelo feedback de vocês nos comentários, e vocês me perdoem, eu estou respondendo aos poucos, eu entendo que posso colaborar nessa jornada de autoconhecimento de vocês. Eu quero muito que isso realmente esteja acontecendo, então eu acho importante compartilhar algumas coisas para te ajudar nessa jornada. Sempre mantendo na sua consciência, né, se lembrando, autoconhecimento e autocuidado. Ok? Então eu falei para você, elevar a autoestima, desenvolver amor próprio e autoconfiança passa pela autoaceitação. O que eu quero que você considere, que a gente observa no setting psicológico, dentro do consultório de psicologia, na maioria das vezes, toda essa dinâmica que a gente falou aqui, ela é inconsciente. Então, assim, geralmente você se sente inadequado. Lembra que a gente falou? Você pode ter a crença: eu sou inadequado, e você não tem consciência dessa crença. No processo psicoterápico, o que o psicólogo faz é te ajudar a se conhecer. Autoconhecimento e autocuidado. E isso vai aparecendo durante o processo. O paciente chega lá trazendo alguma coisa que aconteceu. Na terapia cognitiva, a gente tem a coisa ali programadinho, né, o processo programado, mas o paciente sabe
que a demanda dele, a necessidade dele, o que ele quiser falar, se ele quiser mudar tudo, prevalece o que ele quer. Então, às vezes acontece algum evento e o paciente chega lá, Vânia, hoje eu quero falar sobre isso. E aí, no que ele vai descrevendo e a gente vai analisando o comportamento dele, né? Sempre aquela coisa de que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, mas isso surge na sessão. Aí é onde a gente observa comportamentos, sentimentos e pensamentos principalmente inconscientes. E onde você, sem ajuda, fica complexo. É por isso que eu achei importante trazer isso para você. Mas como você pode observar isso? Eu falei no início, você já teve pensamento do tipo, por que eu tenho essa vida? Por que eu sou assim? Comportamentos do tipo, irritabilidade. Toda hora tudo te irrita, tudo te incomoda. Tudo que as pessoas fazem te incomoda. Ou o que aconteceu com outras pessoas te incomoda, muda seu humor, te deixa triste, te deixa irritado, irritada, te deixa agitado, agitada. A tristeza, uma tristeza que pode vir do nada, isso pode ativar uma crença em você. Essa coisa que eu queria sinalizar para você hoje, que vai além, porque assim, quando a gente fala de características geneticamente herdadas e que a gente fala de temperamento, e se você vive num contexto de que você tem algum problema com seu pai ou com a sua mãe, e você pode inconscientemente perceber a característica que você vê nesse pai, que você vê nessa mãe. Olha aí, como é que você vai aceitar isso? Como é que assim, você quer que eu aceite que eu sou igual ao meu pai? Você quer que eu aceite que eu sou igual à minha mãe? Mas lembra do que eu falei? Se eu me permito ver, eu tenho como modificar. Essa é a coisa. Se você não viveu num ambiente familiar que te favorecesse nessa construção, quem foi que disse que você pode viver porque você está vivendo mentalmente naquele ambiente para sempre? É isso, essa é que é a coisa que pode estar fazendo com que você não consiga se aceitar. A gente falou sobre experiências traumáticas e uma coisa que eu observo em clínica, quando a pessoa tem essa insatisfação com ela mesma, e aí você sabe da coisa da experiência traumática, a pessoa fica procurando, e também por você saber, pode ser do inconsciente, muita gente fica procurando um evento traumático, mas no sentido de um abuso, ou presenciou alguma coisa muito impactante. Mas eu já falei aqui em outros vídeos que um trauma não necessariamente ele vai ser algo assim tão intenso, não tão intenso, nos olhos de todo mundo. A intensidade é para quem passa por aquilo. Pode ter sido uma coisa simplesmente do tipo, alguém deu um pedaço de bolo para a coleguinha e não te deu. E aquilo ali ficou marcado para você. Você se sentiu rejeitado, desvalorizado, rejeitada, desvalorizada, e de repente você nem lembra daquele evento, mas aí já construiu a crença e ao longo da sua vida você vai ativando. Às vezes, como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente não consegue trazer para o consciente, o seu paciente não lembra, mas eu vejo, mas você pode, a crença você ativa e aí a gente ressignifica ou desconstrói ela, que aquilo ali deixa, aquilo some da sua mente, mas é no processo. E é sempre um processo. Mas o que eu vejo muito são pacientes, às vezes, fuçando, porque eu tenho esse problema comigo de não me aceitar, não sei o quê, e tem que ter tido um trauma ali. Tem que ter tido uma coisa muito marcante. E às vezes não teve nessa intensidade. Às vezes pode ter sido ali um evento
comum, entre aspas, eu já falei aqui em outros vídeos do quanto às vezes a gente é cruel com criança, né? Cala a boca, sai pra lá. E aquilo ali te marcou e construiu a crença, e dependendo do evento você ativa. E aí você fica aí nesse looping de não aceitar, de não se aceitar. E outra coisa que eu achei importante também compartilhar com vocês, isso não é novidade, mas é que o discurso do você tem que se amar, você tem que elevar a sua autoestima, é mais comum, até porque você gosta de ouvir. Sei que é o problema, sabe assim, a gente, é porque dói, a gente sabe que dói. Mexer em algumas histórias da gente dói. Eu acho que eu já compartilhei aqui no canal, mas não sei se você viu, e eu também não tenho lembrança se eu compartilhei, de uma paciente minha, porque assim, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e algumas pessoas têm ideia de que terapia cognitiva-comportamental são só papéis, questionários, eu não sei o que, mas não funciona assim. Cada paciente é de um jeito, a gente não sai da faculdade ou do curso de formação em terapia cognitivo-comportamental ou da especialização de terapia cognitivo-comportamental com o manual lá dizendo você pergunta isso, porque ele vai responder aquilo e vai ter esse efeito. Não acontece assim. E aí numa sessão, a menina estava falando e tal, não sei o que, e em um determinado momento, com o tempo, com a experiência, a coisa às vezes suas, você faz uma intervenção, não tem como você planejar, é o momento. É um momento que você vai ali no seu feeling, baseado no seu conhecimento, na sua experiência. Então ela estava contando, narrando, falando uma coisa, e eu perguntei assim para ela, por que você se odeia tanto? E aí esse momento foi o momento da virada de chave do processo dela. Ela começou a chorar. Então é isso que eu falo para vocês. A situação dela era a história dela, o contexto dela, mas é só exemplo de como dói. Como dói. E você precisa se permitir isso, entendeu? Se permitir acessar o que te levou a construir essa percepção negativa sobre você mesmo. Tudo isso que a gente falou se resume numa coisa. Você construiu uma ideia negativa de você mesmo. Lembra quando eu falei que pode ser um sinal você ficar irritado, irritada com o que as outras pessoas fazem? Porque o desconforto está em você. Não é dizer que não existem pessoas que são irritantes, existem pessoas que são, existem situações e eventos que as pessoas vão fazer alguma coisa, vai te incomodar, vai te entristecer. Não é isso. Por isso que às vezes é difícil você fazer esse processo sozinho. Espero que os vídeos aqui possam te ajudar. Mas pode ser ali um sinal, o inconsciente está sempre querendo aparecer. O mais importante, se você tiver uma ajuda, melhor. Mas se você estiver fazendo essa jornada sozinha, sozinho, vai devagar, não cutuca onde pode doer de um jeito que você não vai conseguir segurar a dor. Mas não fuja da dor. Não fuja da dor. Vai devagar, mas não fuja da dor. Porque você fica arrastando a corrente para a vida toda. Todos nós temos a nossa história. Eu tenho a minha história pessoal. E uma das coisas que eu acho interessante também compartilhar com vocês, isso é uma percepção minha. Eu não sei se alguém fez alguma pesquisa já nesse aspecto, mas nesse estilo de falar para você o que você gosta de ouvir, que eu já falei que assim pode levar as pessoas a se perceberem mais vulneráveis do que elas realmente são. Eu falei que se você não teve a experiência de crescer em um ambiente que você se sentia amado, seguro, não sei o quê, você pode desenvolver crenças negativas a seu respeito. Autocrítica, né?
Você pode ter crescido num ambiente em que exigiam demais de você e tal. Mas na minha percepção, o que eu entendo, talvez até por eu ter esse público, o meu público são pessoas, na maioria das vezes pessoas que conseguiram vencer na vida, assim, não ficaram ricos, né? Mas eles conseguiram uma melhora na vida. Mesmo conseguindo a melhora de vida, eles se sentem inferiorizados. Eles têm pensamentos e sentimentos negativos a respeito de si mesmos. E o que a gente ouve da história de vida deles, muitas queixas a respeito dos pais. Mas o que eu queria pontuar para vocês é o seguinte: na minha percepção, como eu falei, não sei se alguém fez alguma pesquisa sobre isso, que de repente isso seria, sei lá, num grupo, num contexto de sociologia, né? A gente vem há muito tempo aqui no nosso país tendo dificuldades no sentido cultural, educacional. Então o que eu vejo é que nossos avós, nossos pais, eles também não tiveram esse suporte. Isso não invalida a sua dor se você teve que passar por alguma coisa que te traumatizou ou que favoreceu que você tivesse essas construções negativas a respeito de você mesmo. Mas lembra, a gente entende, você precisa se permitir ver. Aí você entende o que aconteceu. Eu acredito que eu já contei aqui também a experiência da outra paciente, que eu pedi a ela que me contasse a história da mãe dela. Ela começou contando a minha mãe. Eu falei, não quero que você fale assim, eu quero que você fale o nome dela, como se você contasse a história de uma outra pessoa, tipo, a Maria fez isso e aquilo. E aí ela começou a narrar a história da mãe dela, a fulana, mãe dela, e ela foi contando a história da mãe dela. E no que ela foi contando, ela foi tendo uma percepção mais realista e empática da mãe dela. A partir desse momento, também, de novo, foi importante para o processo dela, porque ela entendeu a mãe. A mãe não mudou. Lembra aquela coisa do comportamento dos outros que te irrita? A mãe não mudou, a mãe continuou sendo uma pessoa difícil. Ela levou o que ela aprendeu na terapia para as irmãs também, conversou com as irmãs, e as irmãs conversaram sobre isso. E aí melhorou o relacionamento delas com a mãe. A mãe continuou do mesmo jeito, chata, exigente, nada agradava a ela. Elas foram passar um fim de semana em algum lugar, e aí a minha paciente me contou que a mãe só não conseguiu estragar o fim de semana porque agora elas já tinham trabalhado isso. O que ela aprendeu na sessão, ela levou para as irmãs dela. Então, assim, a mãe não mudou. E aí o que eu estou colocando para você é que não te favorece você ficar presa no passado, em que você foi machucada por seu pai ou pela sua mãe, quando, muito provavelmente, eles te deram o que eles tinham de melhor. Foi pouco, mas era o que eles tinham, como essa mãe. E nesse contexto aí de filhos e pais, é complicado porque mistura os sentimentos. Eu já falei aqui, né, de amor e ódio. A relação de pais e filhos é de amor e ódio. Porque assim, a gente tem raiva e tem amor ao mesmo tempo. É complexo, a gente pode trazer isso num outro vídeo. Mas são essas as questões que eu queria pontuar para você. Além de tudo isso que você já sabe, que na formação do seu eu tem as características genéticas, tem a influência do meio ambiente, tem a comparação que você faz e você se diminui, possíveis experiências traumáticas, tem esse contexto que você precisa se permitir ver, entender, e a aceitação é ok, como eu já falei em outros vídeos. Isso aconteceu comigo e eu vou deixar lá naquele passado porque aqui eu vou fazer diferente. Quando eu falei para você, cada um tem a sua história, eu também tenho a minha história, e eu falo para vocês, sentido e significado que a gente dá. Eu já tenho alguns anos de vida, né? Você sabe. Então estava eu assistindo Jornada nas Estrelas, o Raiz, e num contexto lá, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu costumo falar isso com os meus pacientes também,
Num contexto lá, tinha um personagem que se propunha tirar a dor das pessoas. E quando ele tentou tirar a dor do Capitão Kirk, né, quem conhece Jornada das Estrelas, né, o Capitão Kirk falou: eu não quero que você tire a minha dor. Eu gosto da minha dor. É ela que faz com que eu seja quem eu sou. Isso ficou para mim. Isso ficou para mim. Eu falo para vocês, o cérebro, ele não diferencia se você viveu aquela experiência, se você viu num filme, se você leu num livro. Ele faz a busca no Google, né? Ele procura uma resposta, um pensamento, um sentimento e te apresenta: olha, você pode falar isso, você pode fazer assim, você pode dar esse significado. E como isso ficou para mim, eu fui lidando melhor, sempre um processo, com a minha história, com a minha dor, porque cada um tem a sua. Eu tive muitos problemas com meu pai, durante muito tempo. Eu não poderia ter pai melhor, depois que eu processei tudo isso. Mas houve um momento da minha vida, lá na adolescência, que eu senti raiva. Meu pai era uma pessoa encantadora. Ele sempre foi uma pessoa encantadora, mas as pessoas erram. Mas dando significados mais realistas, se permitindo ver, é assim que a gente faz. Então, assim, eu espero que esse vídeo possa te ajudar nessa sua jornada. Como eu sempre falo aqui, se você tem possibilidade, faz um processo psicológico. Se você ainda não tem, porque sempre que a gente vai melhorando a gente enquanto pessoa, a ideia é desenvolvimento. Você vai fazendo escolhas mais acertadas, e fazendo escolhas mais acertadas, você melhora a qualidade de vida, pessoal, social, financeira, e aí você vai poder fazer o que você quiser e vai poder fazer o seu processo psicoterápico. Porque é fundamental. Autoconhecimento. Você não alcança, lembra? Autoestima, amor próprio, autoconfiança, se você não derrubar algumas muralhas que estão aí no seu caminho. Então, eu espero que isso possa te ajudar nessa sua jornada. Se você já vem vendo, estudando sobre isso, que possa agregar valor para você. Se esse foi, de repente, o primeiro vídeo, que você leia livros, assista vídeos e continue se trabalhando para que você possa ser feliz, como eu sempre falo. É possível ser feliz, mas não se você jogar todas essas coisas para debaixo do tapete. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.